Você já pensou que o alimento que escolhe hoje pode ser o que vai proteger ou apagar suas memórias de amanhã? O título deste vídeo não é exagero. Existem frutas capazes de frear o Alzheimer, de restaurar conexões cerebrais e até devolver a leveza que o tempo e o estresse roubam pouco a pouco. Mas antes de falar delas, eu quero te fazer um convite. Pare por um instante, respira fundo. Quantas vezes nos últimos meses você esqueceu onde colocou as chaves? Ou entrou em um cômodo e não lembrou o motivo? Talvez tenha sentido a mente cansada, como se a cabeça estivesse cheia, mas vazia ao mesmo tempo. A gente chama isso de cansaço, de falta de foco, mas o corpo chama de pedido de socorro. A verdade é que a maioria de nós vive em piloto automático, comendo o que dá, dormindo mal, tentando dar conta de tudo e esquecendo do que realmente importa, cuidar de quem sustenta tudo isso, o nosso cérebro. E quando ele começa a dar sinais de falha, a vida muda, a concentração some, a memória falha, o humor oscila. Você começa a se sentir alguém diferente de quem era, menos presente, menos você. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Que a ciência já mostrou que quase metade dos casos de demência poderiam ser evitados com pequenas mudanças no estilo de vida? Não é milagre, é biologia. E a boa notícia é que uma dessas mudanças pode começar ainda hoje, no seu prato. Neste vídeo, eu vou te mostrar como 6 frutas simples, acessíveis e deliciosas têm o poder de apagar inflamações silenciosas, reacender a memória e reconstruir o equilíbrio entre mente e emoção. Você vai entender o que acontece dentro do seu cérebro cada vez que escolhe o alimento certo. E por que essa escolha pode ser o divisor entre um futuro lúcido e um esquecimento precoce. Então, antes da gente continuar, faz algo por você e por quem você ama. Curte este vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, mais pessoas vão receber esse tipo de conteúdo e a gente cria uma verdadeira corrente de saúde, equilíbrio e consciência. Porque o que eu vou te revelar a seguir pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio cérebro e a maneira como você escolhe viver daqui para frente. Ela acorda todos os dias com o mesmo peso no peito. O despertador toca, o corpo levanta, mas a alma continua deitada. O café esfria enquanto ela tenta lembrar onde deixou o celular e por que sente esse vazio mesmo quando parece estar tudo bem. Lá fora, o mundo grita produtividade, metas, resultados. Aqui dentro, o coração sussurra: eu só queria um pouco de paz. Talvez você também conheça essa sensação de viver cansado, mesmo depois de dormir, de carregar um cansaço que não se cura com café. O tipo de esgotamento que não vem só do corpo, mas da mente, e da cobrança silenciosa de sempre ser forte. Você se acostumou a correr, a resolver, a cuidar dos outros, mas em que momento parou de cuidar de si? A culpa aparece até nos minutos de pausa. Quando você tenta descansar, a mente diz que está perdendo tempo. Quando come algo saudável, acha que é frescura. Quando pensa em se afastar um pouco da correria, o medo do ficar para trás fala mais alto. E assim, dia após dia, o corpo fala, com dores, com lapsos de memória, com irritação, com ansiedade. Mas a gente aprendeu a silenciar o corpo como se ele fosse um detalhe. Só que não é. O corpo é o espelho das emoções que você guarda. O cérebro é o registro das escolhas que faz todos os dias. Cada refeição apressada, cada noite mal dormida, cada preocupação que você não solta, tudo se transforma em pequenas inflamações silenciosas que roubam energia, foco e alegria. Mas aqui vem a boa notícia. O equilíbrio não começa com uma grande revolução. Ele começa com um gesto pequeno e consciente. Antes de mergulhar no caos do dia, coloque a mão sobre o peito, feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Esse simples ato envia um sinal ao cérebro. Eu existo. Eu estou aqui. E nesse instante, algo muda. A respiração desacelera, os pensamentos se reorganizam, a mente se reconecta ao corpo. Talvez você não consiga mudar tudo hoje, mas pode escolher se escutar. Pode trocar um café ansioso por um copo de água em silêncio. Pode sair 5 minutos mais cedo e sentir o sol no rosto. Pode, pela primeira vez em muito tempo, escolher estar presente.
Porque o caminho para um corpo forte e uma mente tranquila não começa na pressa, começa na pausa. E talvez essa pausa seja o primeiro passo para o equilíbrio que você vem buscando há tanto tempo. Você já percebeu como o corpo fala o que a mente tenta esconder? Às vezes, é uma dor de cabeça que insiste, um peso nas costas, um nó no estômago. E a gente chama de tensão, de cansaço normal. Mas o que se passa, na verdade, é que o corpo está gritando o que a alma cochicha há meses. Eu preciso de calma. Vivemos em um mundo que nos ensina a correr, mas não a respirar, a fazer mais, mas não a sentir. E nessa correria, a gente se desconecta do próprio ritmo, aquele compasso interno que sabia quando era hora de parar, dormir, chorar, recomeçar. O corpo continua no automático, mas a mente, em silêncio, começa a se perder. Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? Não a voz da obrigação, nem a da culpa, mas a voz suave que pede descanso. Talvez você tenha esquecido como é estar inteiro. Acordar com leveza, comer com presença, trabalhar sem se apagar por dentro. E tudo bem. Reaprender a cuidar de si é um processo, e ele começa quando você escolhe voltar a sentir. O estresse, quando não encontra saída, se acumula. Ele se transforma em dor muscular, em esquecimento, em irritação, em ansiedade disfarçada de eficiência, e aos poucos vai roubando o brilho da vida, até que um dia você percebe que está sobrevivendo, não vivendo. Mas o corpo é sábio. Ele não quer te punir, ele quer te guiar. Cada dor, cada insônia, cada suspiro fundo é um convite para olhar para dentro e perguntar: o que eu tenho carregado que já não me pertence? Escreve aí nos comentários, se quiser, qual parte do seu corpo anda mais cansada ultimamente. Às vezes, só reconhecer já é o primeiro passo para aliviar. E aqui vem algo que pouca gente fala. A mente também precisa de alimento, não só de pensamentos positivos, mas de silêncio. O silêncio é a pausa que regenera, o momento em que o cérebro reorganiza emoções, limpa o excesso, reconstrói. Mesmo 2 minutos de respiração consciente, com os olhos fechados, são suficientes para reduzir o cortisol, aquele hormônio que alimenta o caos. Você já tentou simplesmente parar, respirar fundo e sentir o ar entrando como se fosse um abraço por dentro? Experimente agora. Fecha os olhos e inspira devagar. Percebe? A vida ainda está aqui. Seu corpo ainda sabe o caminho de volta para casa. Era fim de tarde quando ela percebeu que o silêncio da casa pesava mais do que o barulho do dia. A chaleira apitava, o celular vibrava sem parar, mas nada conseguia atravessar aquela névoa de cansaço que cobria tudo. Sentou-se à mesa, olhou o vapor subir da xícara e sentiu o corpo tremer levemente. Não de frio, mas de esgotamento. E então veio o pensamento que não dava mais para ignorar. Como foi que eu cheguei aqui? Ela lembrava dos dias em que ria fácil, das manhãs em que o corpo despertava antes do despertador, leve, curioso pelo que viria. Agora, o mesmo corpo pedia trégua. Cada músculo parecia carregar uma história de excesso, cada suspiro, uma tentativa de continuar. E foi ali, naquele instante banal de chá morno e solidão, que entendeu o que ninguém lhe dizia. O corpo grita quando a alma se cala. Quantas vezes você também já sentiu isso? O corpo pedindo um tempo, mas a mente insistindo em mais um esforço. A gente aprende a disfarçar a exaustão com café, a tristeza com risadas, o medo com produtividade. Mas o corpo sabe. Ele sempre sabe. A dor que aparece sem motivo, o peso no peito, o esquecimento constante, nada disso é fraqueza. É linguagem. Certa vez, um neurologista explicou que o cérebro, quando sobrecarregado por emoções não processadas, literalmente desliga conexões para se proteger. É como se dissesse: eu não aguento mais sentir tudo de uma vez. E, de repente, o esquecimento, a falta de foco e o cansaço crônico deixam de ser mistérios. São sinais de um sistema tentando se curar. Não é desatenção, é autodefesa. Engraçado como, às vezes, a cura começa em gestos mínimos. Um banho demorado em silêncio. Uma caminhada sem fones. Um olhar demorado para o céu. Ela fez isso naquela tarde.
Abriu a janela e, pela primeira vez em meses, respirou com calma. O vento entrou e algo se abriu por dentro também. Não foi uma revolução. Foi uma lembrança de que o corpo não é inimigo, é mensageiro. E quando a gente aprende a ouvir, a vida começa a sussurrar o caminho de volta para dentro. Talvez seja esse o verdadeiro segredo da saúde. Perceber que nem sempre a mente precisa controlar tudo. Às vezes, basta o corpo respirar por nós. Ela passou a vida tentando ser tudo para todos. A profissional impecável, a mãe presente, a amiga forte, a mulher que nunca desaba. Mas havia dias em que, mesmo cercada de gente, ela sentia um vazio que o mundo não preenche. O corpo pedia descanso, a mente implorava por silêncio, e o coração, cansado de esperar ser ouvido, batia cada vez mais baixo. Até que um dia, no meio do caos, ela simplesmente parou. E entendeu, não era fraqueza. Era o corpo pedindo um reencontro. A verdade é que ninguém ensina a gente a descansar sem culpa. Desde cedo, aprendemos que valor tem quem aguenta, quem suporta, quem nunca desiste. Mas o que quase ninguém fala é que a exaustão também é um pedido de cura. E que, às vezes, o ato mais corajoso é dizer: hoje eu preciso cuidar de mim. E quando essa ficha cai, algo muda. A dor que parecia castigo começa a se transformar em bússola. Ela aponta o que precisa ser curado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser sentido de verdade. Quantas vezes você já se cobrou por não dar conta de tudo? Quantas vezes confundiu amor próprio com egoísmo? O peso que você sente nos ombros não é fraqueza, é excesso de histórias não ditas. O medo de decepcionar, a culpa por parar, o costume de se medir pela entrega e não pela presença. Mas chega um momento em que o corpo e a alma decidem juntos. Ou você desacelera, ou a vida desacelera por você. É nesse ponto que nasce o recomeço. Não aquele que exige promessas grandiosas, mas o que começa com um suspiro. Uma xícara de chá tomada sem pressa. Um não dito com paz. Um sim dito com verdade. É aqui que o equilíbrio volta, não como perfeição, mas como presença. O coração, antes abafado, começa a bater no compasso certo. A mente se alinha ao corpo, e o que era dor se transforma em direção. Hoje, se puder, faça um gesto simbólico de recomeço. Feche os olhos, respire fundo e diga para si mesmo: eu me perdoo por ter me esquecido. Eu escolho me lembrar de mim. Porque o autocuidado não é um destino, é o caminho. E cada vez que você escolhe voltar para si, o corpo agradece. A mente descansa e a alma, finalmente, volta a respirar.